O tema do evangelho de hoje é o sal da terra. E dentro do Espiritismo ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o Sermão da Montanha. E ele começa assim: Vós sois o sal da terra. Versículo 13, capítulo 5 de Mateus. E na sequência desse evangelho, o apóstolo Marcos ele assinala que Jesus considera os seus reais seguidores como o sal. Por que como o sal? Porque são os seguidores de Jesus que devem dar sabor à vida e conservá-la, cuidando da pureza dos seus pensamentos. O sal, como todos sabem, ele é um condimento, é o cloreto de sódio, e ele serve para dar sabor aos alimentos, mas também ele serve para conservar esses alimentos, para que eles não se deteriorem. O sal ele é tão importante nesse contexto da época que Jesus nos trazia a história, que a palavra salário deriva da cota de sal que os trabalhadores e soldados eles recebiam naquela época, na antiguidade, como pagamento dos seus serviços, né? A moeda era o sal, de tão importante que ele era, como é até hoje, né? Nosso querido Pedro Camargo, no seu livro Nas Pegadas do Mestre, ele comenta que o sal ele não se corrompe. E veja como ele traz isso para a nossa vida. Ele, mesmo em contato com a corrupção, ele diz que ele não se corrompe e que assim deve ser o bom cristão. Nós devemos ser bons, mesmo no meio dos maus. O desafio de ser justos, mesmo no meio dos injustos. Íntegros, mesmo no meio de tanta desonestidade. Prudentes, mesmo no meio de tantos insensatos. Altruísta, no meio de tantos egoístas. E virtuosos, no meio de um mundo de tantos vícios. Pedro Camargo ele diz ainda que o sal, ele nunca recebe, ele dá. Mesmo que você misture o sal com açúcar, ela vai se tornar salgada, mas o sal, ele não vai ser deteriorado, ele não vai adoçar. Então, ele nos convida a sermos como o sal, que está no mundo para dar e não para receber. Amilcar Delchiaro Filho, ele tem uma obra que chama Estudo Dinâmico do Evangelho. Está até disponível na internet também. E ele coloca assim o seu comentário, que para que nós sejamos o sal da terra, precisamos trabalhar o sabor da vida. É o sal que dá sabor, né? Os alimentos, a tudo. E também trabalhar para construir com luta, sem armas, mas com luta, para que todos tenham o suficiente para viver com dignidade. Nós, sendo o sal da terra, temos a missão de criar um mundo onde ninguém morra de fome, principalmente de fome de amor, que nós temos em abundância. Precisamos trabalhar por um lugar onde todos, sem exceção, tenham realmente onde morar, o que vestir. E a gente está falando assim de necessidades básicas, não daquelas vontades, mas assim, o respeito humano, a aceitação, o amor, todas essas são missões evangélicas, sem aquela necessidade da ostentação, né, no sentido do evangélico de impor, mas no sentido do evangélico de praticar o que Cristo nos ensinou. No Livro dos Espíritos, Kardec nos afirma que uma sociedade regida pelas leis do Cristo, ninguém poderia morrer de fome. Ser conservadores da vida é uma tarefa de todos nós. Nós podemos dizer também que o sal da terra deverá destacar um pouco mais a vida espiritual do homem. Porque a verdade é que essa conexão espiritual que nós buscamos aqui nessa mensagem, ela dá ao homem a oportunidade de condimentar a sua vida, descobrindo essa espiritualidade, descobrindo essa energia que está além de tudo aquilo que nós vivemos na matéria. E é isso que nós buscamos aqui, através de cada mensagem, através de cada tarde, né, que nos dedicamos a essa conexão com a luz. É que sejamos todos o sal da terra.